Vamos ler esse texto, 1 Coríntios 15, de 1 a 20. Eu convido os irmãos mais uma vez a se colocarem em pé para que possamos ler esse texto, que fala sobre a ressurreição de Cristo, o penhor de nossa ressurreição. Diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Vamos repetir o verso 20 todos juntos? Você que está em casa também, vamos ler esse versículo juntos? Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da tua palavra. Tua palavra é inspirada pelo Espírito Santo, e nós carecemos da iluminação do Espírito Santo para que possamos entendê-la. Que o Senhor possa estar falando conosco, ó Deus, e iluminando as nossas mentes, para que possamos entender a tua vontade e crer no Cristo vivo, no Cristo ressurreto, no Cristo que morreu na cruz, foi sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. E nós sabemos que o Senhor vive. O Senhor, como Deus, está presente aqui conosco nesta noite, ó Deus, mas como homem está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Toca na nossa vida, Senhor, para que possamos viver para a tua glória, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. A ressurreição é o maior milagre da história. Nós podemos olhar para os grandes fundadores de religião e eles não ressuscitaram. Por exemplo, Confúcio não ressuscitou, Buda não ressuscitou, Allan Kardec, que fundou o Espiritismo, não ressuscitou, também não ressuscitou Maomé não ressuscitou. Mas Jesus é o único fundador de uma religião que ressuscitou. Cristo venceu a morte. Ele disse que morreria
a pior morte, a morte de cruz, em favor do seu povo, e que no terceiro dia ele ressuscitaria. A tumba está vazia, assim como a cruz está vazia, mas o trono está ocupado, porque Jesus está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Se Cristo não ressuscitou, nós somos um bando de pessoas enganadas. A cruz sem a ressurreição é símbolo de fracasso, de derrota e não de vitória. Se Cristo não tivesse ressuscitado, Ele não poderia ser o nosso Redentor, Ele não poderia ser o nosso Salvador. E aqui nós podemos perceber que neste capítulo, Paulo faz uma exposição clara sobre a doutrina da ressurreição. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E o texto relaciona aqui muitas pessoas que viram Cristo. Cristo foi visto por Cefas, o apóstolo Pedro, pelos 12 apóstolos, por mais de 500 irmãos de uma só vez. Foi visto por Tiago e foi visto por mim, diz Paulo, o ex-perseguidor da igreja. Paulo, ele achava que Jesus era um embusteiro, que Jesus era um mentiroso, que Jesus tinha sido roubado o seu corpo pelos discípulos, e por isso ele perseguia a igreja, ele queria a derrota da igreja, ele queria o fim do cristianismo. Mas no caminho de Damasco, respirando ameaças contra o Filho de Deus, ele teve um encontro com o Salvador, que apareceu para ele com a luz tão forte que ele caiu por terra e ficou cego 3 dias, e ficou numa casa de um homem chamado Judas, e ficou orando, porque ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo era um apóstolo que ele dizia: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Mas ele diz o seguinte: eu trabalhei muito mais do que todos os apóstolos, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele diz que era um apóstolo nascido fora de tempo. E Paulo se tornou o maior fundador de igrejas, de congregações, e escreveu 3 epístolas do Novo Testamento. Foi perseguido pelo Império Romano, foi perseguido pelo Sinédrio, porque ele abraçou a fé em Cristo Jesus, o Cristo ressurreto que apareceu para ele no caminho de Damasco. E aqui nós podemos perceber, meus irmãos, que a ressurreição de Cristo é um fato e não um mito. A ressurreição de Cristo não é uma lenda, não é uma história da carochinha, é um fato. O túmulo está vazio, ele foi visto, ele foi apalpado, e ele diz: vede que o Espírito não tem carne nem osso, como vede que eu tenho. Jesus comeu pão e peixe com seus discípulos, e Tomé, por exemplo, ele falou assim: eu só creio se eu vir, se eu puser o meu dedo nas suas chagas. E Jesus então apareceu depois de 8 dias, e era um domingo, as portas do cenáculo estavam fechadas, e Jesus atravessou aquela porta fechada e disse: passe convosco. E disse para Tomé: chega aqui as tuas mãos, né, nas minhas chagas, nas minhas mãos furadas, e também no meu lado. E ele falou: Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse: porque me vistes, crestes, bem-aventurados que não viram e creram. Então nós podemos perceber que não foi a fé que criou o fato, mas foi o fato que criou a fé. A igreja de Corinto, meus irmãos, começou a abandonar a sua fé e substituir a teologia pela filosofia grega, porque a filosofia grega acreditava na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. Eles acreditavam na vida futura, mas não na ressurreição. Os gregos acreditavam no dualismo filosófico, dizendo: o corpo é mau, o espírito é bom, o corpo é a prisão da alma. Por isso os gregos se inclinavam para o ascetismo, que é a religião do esforço próprio, a religião das regrinhas humanas.
ou para o hedonismo, dizendo: já que nós vamos morrer e morreu, acabou, vamos então para a gandaia, vamos então para o prazer exacerbado, o prazer de qualquer forma, vamos então ter o prazer como sumo bem da vida, vamos afogar as nossas mágoas, as nossas aflições no oceano do prazer. Assim pensavam muitos gregos. Mas Paulo então defende o seguinte, que a fé cristã é da ressurreição, para que a igreja voltasse para o ensino correto. E Paulo então oferece 3 provas dessa verdade. A primeira coisa, ele diz: se Cristo não ressuscitou, ele não tem poder para salvar. Se Jesus não tivesse vencido a tumba, o túmulo, a morte, ele não poderia ser o Redentor, porque um Redentor morto não pode fazer nada para redimir o pecador. Em segundo lugar, a ressurreição de Cristo foi um acontecimento histórico, profetizado pelo próprio Deus. Jesus disse que iria morrer na sexta-feira, mas no terceiro dia ele ressuscitaria, e ele cumpriu. Isso também foi profetizado em Oséias, que depois do terceiro dia Cristo ressuscitaria. E Jesus Cristo, meus irmãos, foi visto por várias testemunhas, muitas das quais ainda estavam vivas. Foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. No texto que nós lemos, a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto foi quem mesmo? No texto lá em Marcos, Maria Madalena. O texto diz que Maria Madalena era uma mulher perturbada pelo capeta. Um demônio tomava conta daquela mulher. A Bíblia diz que ela tinha 7 espíritos malignos. Mas Jesus salvou esta mulher no seu ministério terreno. Jesus entrou na vida dela, mudou a sua história, e ela se tornou uma discípula de Jesus. E ela passou a amar Jesus com toda a força do seu coração. E ela estava ali, beirando o túmulo, chorando, pensando o seguinte: olha, mataram o meu Senhor, e a morte do meu Senhor foi a morte da minha esperança. E ela estava ali chorando, mas ela queria prestar os últimos, quem sabe, homenagens a Cristo, pós-morte. E quando ela chega, ela vê a tumba aberta, a pedra estava removida. E a Bíblia diz lá em João que ela pensou que, quando Jesus conversou com ela, ela pensou que era o jardineiro ali daquele cemitério. E a Bíblia diz que Jesus diz, para ela, e ela falou Rabone, que quer dizer mestre. E ela reconheceu a voz de Jesus. E em Marcos diz que foi a primeira mulher a ver Jesus depois de ressurreto. E ela foi anunciar aos discípulos dizendo: ele vive. Eu vi o Cristo ressurreto, ele falou comigo. Algumas pessoas chegam a dizer que Maria estava alucinada. Mas não, Maria viu Jesus. E os discípulos, e tanto Maria, eles puderam apalpar Jesus, e Jesus comeu com eles, e Jesus foi apalpado por eles, E aqui nós podemos ver o seguinte, que os céticos têm atacado essa doutrina magna com várias explicações infundadas. Primeiro, eles disseram: as mulheres se enganaram, visitaram outro túmulo, por isso que esse túmulo estava aberto. No entanto, Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram quando Jesus foi colocado no túmulo. Elas viram. E ainda José de Arimateia e Nicodemos, lembra que José de Arimateia prepararam o corpo de Jesus para o sepultamento? E José de Arimateia é que emprestou o túmulo para Jesus. José de Arimateia teria feito isso: não, Jesus está aqui na tumba, essa tumba aqui é minha. Eles teriam corrigido esse fato, mas não, eles comprovaram também que a tumba estava vazia. Alguns chegam a dizer que Cristo não chegou a morrer, desmaiou. Então ele desmaiou, aí à noite ele acordou e foi embora. Mas como? O centurião atestou a sua morte. O soldado abriu o lado de Jesus com a lança, que saiu água e sangue. E ele foi sepultado por José de Arimateia e Nicodemos, que não viram nenhum sinal vital em Jesus. Quando a gente chega perto
de uma pessoa que faleceu, a gente olha se o pulso está pulsando, a gente olha se a veia do pescoço está jorrando sangue aqui, a gente olha os sinais vitais para ver se a pessoa está desmaiada, mas a pessoa desmaiada respira, porque se parou de respirar, o que acontece? Morreu. Alguns chegam até a colocar um espelhinho para a pessoa, se a pessoa respirar, o espelho fica embaçado, né? Eles poderiam, naquele tempo, quem sabe não tinha um espelho como o nosso, mas poderia colocar uma tampa de uma panela bem lustrada, né, para ver se a pessoa estava viva mesmo, né, ou se tinha morrido mesmo. Então Jesus, eles olharam, ele não tinha mais nenhum sinal vital, porque na cruz ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e a Bíblia diz que ele expirou. E além disso, os soldados guardavam o túmulo. Havia uma escolta ali de 4 soldados. Uma pedra foi rolada para fechar o sepulcro, para que ninguém violasse aquele túmulo e que ninguém tirasse o corpo de Jesus. Não era uma pedra qualquer, é uma pedra pesada. E além disso, essa pedra estava vigiada por uma escolta de soldados. E como, meus irmãos, todo ferido, Jesus, quando apanhou na sexta-feira, ele apanhou com chicotes. O chicote tinha 3 tranças, e esse chicote era de couro, e na ponta desse chicote tinha ossos de carneiro e chumbo, porque quando o chicote batia nas costas do condenado, da pessoa que estava sendo crucificada, arrancava pedaços da carne de Jesus, e além disso, criava-se hematomas no corpo da pessoa que estava sendo surrada, açoitada. E além disso, eles trançaram uma coroa de espinhos, e cada espinho daquele tinha um dedo de tamanho, e eles então colocaram essa coroa de espinhos na cabeça de Jesus, e os soldados ainda pegaram um caniço, né, uma madeira, e batia na cabeça de Jesus, para que os cravos então entrassem na fronte de Jesus. Foi um sofrimento terrível. E além disso, os pregos, eles passavam os punhos aqui para fixar a pessoa na cruz, e então eles pregavam também os pés da pessoa condenada na cruz ali, e ficavam ali de 3 a 6 horas, suspenso, com o corpo pesando sobre aqueles cravos e o sangue jorrando. Jesus não desmaiou, Jesus morreu mesmo. O sofrimento foi intenso. E pensar que Jesus iria fugir, todo lenhado, todo lascado, todo machucado, seria um absurdo. Jesus não desmaiou, Jesus morreu mesmo. E o corpo de Jesus, alguns falaram, não, ele foi furtado pelos discípulos. Esse corpo então desapareceu porque foi furtado. Mas isto foi invenção do Sinédrio. Foram os sacerdotes e escribas que inventaram esta narrativa falaciosa. O túmulo foi selado, era vigiado pelos guardas. E como furtaria o corpo de Jesus se eles estavam trancados no cenáculo com medo dos judeus? Eles estavam com medo. E além disso, meus irmãos, como os discípulos iriam criar uma narrativa mentirosa e estar disposto a morrer por uma mentira? Ninguém estaria. Se alguém, debaixo do chicote, da perseguição, da prisão, da morte, do crucifixo, com muitos, por exemplo, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele dizia, eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. Como é que ele ia suportar tamanha perseguição, sabendo que era uma mentira? Jamais, jamais. Então Paulo mostra que negar a ressurreição de Cristo, meus irmãos, é despir a mensagem cristã de 7 pontos essenciais. E ele fala aqui o seguinte: se não há ressurreição, diz Paulo, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, estamos seguindo um Cristo morto impotente. E além disso, se não há ressurreição, é vã a nossa pregação. Se
Cristo não ressuscitou, a prática da pregação é perda de tempo. Se Cristo não ressuscitou, eu poderia fechar a Bíblia aqui e ir para casa, meus irmãos, dormir e assistir o Fantástico e os jogos do Brasileirão e torcer para o meu time somente, se Cristo não tivesse ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé evangélica, é vazia de sentido e de qualquer proveito. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós poderíamos fechar a igreja aqui, acabar com a transmissão, apagar todas as mensagens que estão na página, e tudo que a gente escreveu sobre a fé cristã, nós poderíamos rasgar. Se Cristo não tivesse ressuscitado, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé está fundamentada numa grande mentira, e somos tidos por falsos testemunhos de Deus. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos propagando uma mentira, estamos dizendo que Deus fez algo que Ele não fez, e ainda nós permanecemos nos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, os efeitos de sua morte são nulos. Nós só temos a aprovação de Deus se Cristo tivesse ressuscitado, mas graças a Deus, Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E os que dormiram em Cristo pereceram. Se Cristo não ressuscitou, não há esperança de bem-aventurança eterna. Se Cristo não ressuscitou, então a morte tem a última palavra. E somos os mais infelizes de todos os homens. Por isso Paulo diz, olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. É por isso, meus irmãos, porque Cristo ressuscitou, nós não vamos ter medo da morte, porque a morte não tem a última palavra. Se Cristo ressuscitou, e nós sabemos que Ele ressuscitou, nós não precisamos temer Satanás, porque o Cristo que nos protege está vivo. E Ele venceu o diabo. A Bíblia diz que Ele tem a chave da morte e do inferno. Mas se Cristo não ressuscitou, o hedonismo está com razão. Se Cristo não ressuscitou, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se Cristo não ressuscitou, então não tem céu, não tem inferno, não tem eternidade. Não temos esperança nenhuma. Morreu, acabou. Viramos gato e cachorro. Mas de fato, meus irmãos, Cristo ressuscitou, sendo Ele as primícias do que vive, e Cristo está vivo. É possível crer na ressurreição de Cristo sem crer na ressurreição dos mortos? Absolutamente não, porque a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Vamos pensar os irmãos que já passaram por aqui. O irmão Adão, que morreu na fé, no último dia vai receber um corpo novo, e morreu doente, uma doença terrível, mas naquele dia, quando Jesus vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro para receber um corpo novo, um corpo sem pecado, para nunca mais morrer. Que coisa maravilhosa! A nossa irmã Ana, que já está com a alma já no paraíso, quando Jesus vier, a alma dela vai se unir a um corpo novo, sem doença, sem remédio, sem tratamento, para morar no novo céu e a nova terra. Que coisa maravilhosa, meus irmãos! É saber que Jesus, a ressurreição de Cristo, é a garantia da nossa ressurreição. Da nossa ressurreição. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E eu quero fazer algumas aplicações para a nossa vida baseado nesse texto. Como viveremos? Como viveremos olhando para a ressurreição? E hoje é o domingo que toda a cristandade relembra a ressurreição de Jesus. Em primeiro lugar, confiando que a verdade é mais forte que a mentira. Jesus, meus irmãos, é a encarnação da verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Ele disse que seria perseguido, açoitado, crucificado, mas no terceiro dia ressuscitaria, e isso de fato aconteceu.
O Sinédrio inventou a mentira falaciosa, dizendo que o corpo de Jesus foi furtado pelos discípulos, mas era uma falácia inventada pelo Sinédrio. No entanto, o túmulo foi selado, era vigiado pelos guardas. Como furtaria o corpo de Jesus se eles estavam trancados no cenáculo com medo do judeu? E ainda, como os discípulos iriam criar uma mentira e estar dispostos a morrer por essa farsa, a verdade, meus irmãos, prevaleceu sobre a mentira. O túmulo está vazio, porque de fato Cristo ressuscitou, Ele vive. A verdade venceu a mentira. E quem é o pai da mentira é o diabo. E toda mentira cairá por terra, porque Jesus é a verdade. E Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós cremos nesta verdade, do fato que criou a fé, e não a fé que criou o fato, porque o túmulo está vazio. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Sabendo que o bem é mais forte que o mal. O bem é mais forte que o mal. A gente viu aquele caso em Blumenau, desse jovem de 25 anos que matou aquelas crianças. A gente fica triste. Os pais enterrando os seus filhos ainda pequenos, de 4 anos de idade. E a gente fica triste com essas famílias que estão enlutadas. Mas eu quero dizer que o bem vence o mal. A Bíblia diz que Jesus andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A ressurreição de Cristo é a prova de que o bem sempre vencerá o mal, e no último dia, na volta de Cristo, o mal será totalmente derrotado. E a Bíblia chega a dizer que então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando estiver destruído todo o principado, bem como toda a potestade, porque convém que Ele reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser destruído vai ser a morte. Ah, que coisa maravilhosa! Eu creio, meus irmãos, que pela graça de Deus, essas crianças foram salvos por Jesus, porque Jesus diz: deixai a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E naquele último dia, todos os ímpios receberão o castigo de Deus, quando o Senhor Jesus vai dizer para os ímpios: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aqui nós podemos perceber que o mal vai ser derrotado pelo bem, porque na volta de Jesus, todo o mal será destruído. A Bíblia diz que o diabo sabe que pouco tempo lhe resta, porque o diabo será lançado para dentro do lago de fogo. E todos os seus seguidores, todos os ímpios, todos aqueles que praticam o pecado, todos aqueles que vivem na prática do pecado serão lançados para dentro do lago de fogo. Mas para os seus Ele vai dizer: vinde bendito meu Pai, para após do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vale a pena servir a Jesus, meus irmãos. Sabe por quê? Porque ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nem a vida, nem a morte, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O bem vai vencer o mal. Louvado seja Deus. Mas seja o bem. Em terceiro lugar, crendo que o amor é mais forte do que o ódio. Na sexta-feira pela manhã, Jesus é levado a Pilatos. A multidão, instigada pelos sacerdotes e escribas, grita: crucificam, crucificam. E então Jesus, que é a encarnação do amor, diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus perdoa a despeito da hedionda injustiça, porque Jesus é a encarnação do amor. Judas o traiu por dinheiro, os sacerdotes o entregaram por inveja, Pilatos mandou que o crucificassem por covardia. Pilatos lavou as mãos, mas não lavou a consciência, porque ele sabia que aquele homem era um homem justo. Os soldados o feriram e o pregaram na cruz por maldade, e a multidão clamava pela sua morte, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, por cegueira. Uma multidão cega. No entanto, Jesus morreu na cruz por amor, e a ressurreição de Cristo prova
Porque o amor de Deus é mais forte do que o ódio. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Viva crendo que o amor é mais forte do que o ódio. E foi este amor de Deus que nos alcançou. Nós éramos inimigos de Deus, mas este amor de Cristo agasalhou a nossa vida, nos cobriu com a justiça de Cristo e nos deu o perdão e a salvação. E finalmente, meus irmãos, como viveremos? Testemunhando que a vida é mais forte que a morte. Jesus disse que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. A vida com Jesus é uma vida abundante. A ressurreição é o maior milagre da história. A cruz sem a ressurreição é símbolo de fracasso e não de vitória. E se Cristo não tivesse ressuscitado, ele não poderia ser Salvador. E aqui nós podemos ver que a grande boa nova que retumbou do túmulo vazio é que a morte foi tragada pela vitória. A morte não tem mais a última palavra. A morte não assusta mais aqueles que creem em Jesus. Ele venceu a morte, ele está vivo, ele vive. E aquele que crê em Jesus nunca morrerá eternamente, mas passou da morte para a vida. Porque Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Que coisa maravilhosa é poder crer em Jesus, porque a Bíblia diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que você possa testemunhar isso para o mundo inteiro, que a morte não tem a última palavra, que a vida é mais forte que a morte, porque Jesus venceu a morte. Que Deus nos abençoe. E em Cristo Jesus nós temos a vida eterna. Nós iremos orar nesse exato momento, né? E vamos falar com o Senhor, pedindo a Deus que nos abençoe. Nós iremos cantar Deus enviou, né, esse cântico maravilhoso. E vamos colocar em pé, vamos falar com o Senhor, pedindo a Deus que nos visite com a sua graça, que você possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus, confiar no Senhor Jesus e saber que Ele é quem nos dá a vida eterna, que você possa confiar na sua graça, no seu amor, na sua bondade, e que possamos viver para a glória do Senhor. Pai querido, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra que fala ao nosso coração. Nós sabemos, Senhor, que a verdade é mais forte, ó Deus, do que a mentira, porque Jesus é a verdade, e Jesus é esse que venceu a morte, que venceu o túmulo está vazio, e nós sabemos que o Senhor vive para todo sempre. E nós queremos, ó Deus, também saber que o bem é mais forte que o mal. Nós iremos vencer todo o mal, porque Cristo andou por toda parte fazendo bem, e no último dia os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós sabemos, ó Deus, que receberemos um corpo novo, e naquele dia, ó Deus, se estivermos vivos, ó Deus, o Senhor vai transformar esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, mas o Senhor também vai lançar o diabo, os seus anjos e todos os seus seguidores, os ímpios, para dentro do lago que arde com fogo e enxofre, e o Senhor vai derrotar todo o mal. Louvado seja o teu nome. E nós sabemos, ó Deus, também, ó Deus, que só no Senhor é que o amor é mais forte do que o ódio, e nós sabemos, ó Deus, que este amor nos alcançou, este amor vitorioso, este amor gracioso, este amor, ó Deus, que transformou a nossa história, que entrou no nosso coração, este amor divino, que nos redimiu, que nos alcançou, que nos perdoou, que nos sarou e que mudou a nossa vida. Bendito seja o teu nome, Senhor. E nós queremos testemunhar para o mundo inteiro, Senhor, que a vida é mais forte do
do que a morte, porque Jesus venceu a morte. Bendito seja o teu nome, Senhor. Visita cada um, visita o teu povo, visita cada família que aquele, ó Deus, que entrou aqui perdido, possa sair daqui salvo. Aquele que entrou aqui frio, possa sair daqui, ó Deus, aquecido com a tua graça. Aquele que entrou aqui, ó Deus, sem esperança, possa sair daqui com o coração cheio de esperança. Aquele que entrou aqui triste, Senhor, possa sair daqui alegre na tua presença. Faça isso, ó Deus, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua bondade, no nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus, agora e sempre. Amém. Cantemos, meus irmãos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então tereis vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Amém. Levante as suas mãos aos céus para receber a bênção do Senhor. Querido povo de Deus, povo mais feliz da terra, povo que tem o nome escrito no livro da vida, receber a bênção do Senhor. Que o Senhor esteja diante de vós para vos ensinar o caminho certo. Que o Senhor esteja acima de vós para vos iluminar.
Que o Senhor esteja atrás de vós para vos livrar dos homens maus e da cilada de Satanás. Que o Senhor esteja dentro de vós para vos consolar nos momentos difíceis da vida. Que o Senhor esteja ao redor de vós para vos abraçar com seu eterno amor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, uma graça que é melhor do que a vida, e que o amor de Deus, um amor infinito e eterno, e as ternas consolações do Espírito Santo, sejam com todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, podeis assentar. Uma semana vitoriosa e feliz. Estarei à porta cumprimentando os irmãos. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente.